Graças a Deus, já temos adorado e sentido a presença de Jesus, pois o Senhor está presente aqui entre nós. Cada meditação que nós fazemos nos louvores, na adoração, sentimos que Deus Ele está conosco. Quando estávamos todos de pé, louvando sobre as tempestades da vida, eu me lembrava da águia, aonde somos comparados a ela, e ela se destaca tanto das demais aves, porque quando ela vê a ameaça de tempestade, ela sobe o mais alto que ela pode, a ponto de voar por cima das tempestades. E às vezes Deus Ele quer isso de nós, através da força que Ele nos confere. A gente muitas vezes precisamos voar acima das tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra aqui nesse texto tão conhecido por nós, onde hinos já foram compostos diante desse fato bíblico da mulher samaritana. Até a epígrafe da Bíblia dá esse título, a mulher de Samaria. E esta mulher, ela teve um encontro com Jesus, e nesse encontro ela se achou, pois ela se encontrava perdida em sua vida que levava nesses dias, nessa época em que aconteceu este fato. E eu quero vos convidar a meditar em um outro olhar sobre Samaria. Nós sabemos que a cordialidade entre judeus e samaritanos era inexistente naquela época. E isso se dava por conta de alguns motivos. Primeiro, os samaritanos, eles reivindicavam descendência israelita, parentesco com Jacó. Os samaritanos, eles chegaram até a fazer uma versão exclusiva do Pentateuco, pois eles não concordavam com o destaque dado aos judeus naqueles livros. Meus irmãos, era uma situação semelhante ao que ocorre hoje entre palestinos e israelitas. E na época do ministério de Jesus, o ódio entre eles era evidente. Chamar um judeu de samaritano se configurava até um xingamento. E essa rincha entre samaritanos e judeus, ela vem se prolongando até os dias de hoje. E naquela época havia essa disputa, não é? essa guerra, essa briga entre israelitas, judeus e samaritanos. Jesus, contudo, ele resolve passar por Samaria e repousar junto ao poço de Jacó, aonde era o coração dos conflitos. Porque o poço de Jacó, ele era o troféu dos samaritanos,
que se diziam descendentes do patriarca. E era um importante elo que os tornava mais judeus e menos samaritanos. O trunfo dos samaritanos era aquele poço conhecido como Poço de Jacó. E Jesus, basicamente, ele foi para o coração do conflito, para o coração do problema. Porque Jesus, meus irmãos, ele não atua na vida dos seus filhos de fora para dentro. Ele começa a atuar e a trabalhar na vida de alguém de dentro para fora. Ele vai logo no miolo do problema. Eu aprendo aqui que o Senhor, ele procura o ponto culminante da causa que gera o conflito. Talvez você pode até pensar nesta noite: Jesus está muito longe do meu problema, Jesus está muito distante do conflito da minha vida. Está enganado. Jesus, ele está bem no centro do teu problema. Jesus, ele está bem no meio do conflito que causa essa tristeza, essa turbulência, essa aflição na tua vida. Mas Jesus, meus irmãos, ele estava ali, naquele território inimigo, porque para ele era um território inimigo. Samaria, judeus, não se batiam, e Jesus passou por Samaria. O texto é categórico em dizer, e era necessário passar em Samaria. E Jesus, ele estava ali no território inimigo, não para começar uma guerra, mas para remover as tensões e dizer que as circunstâncias geográficas não eram maiores nem mais importante que o interior renovado pelo arrependimento na sua pessoa. Jesus foi para o centro do conflito, para o poço de Jacó, para dizer: é o seguinte, eu sou mais importante do que esse poço, eu sou mais importante do que essa região geográfica. Meus irmãos, ele era o elo, a condição necessária tanto para os judeus quanto para os samaritanos. Jesus, ele era o elo para unir essas duas famílias, esses dois povos. Ele era a condição parental necessária para unir os judeus. E ali, naquele poço de Jacó, aproximadamente ao meio-dia, junto ao poço, Jesus estabelece um diálogo que transforma para sempre a vida da mulher samaritana. E apesar da estranheza a situação, um judeu no poço, a mulher samaritana, ela prossegue interagindo com Jesus, sem se esquivar da conversa, em uma demonstração de sede espiritual. Porque ela estava ali atrás de água. Ela estava ali querendo água para saciar sua necessidade, era um poço.
Mas quando Jesus começa a interagir com ela, a conversar com ela, ela não percebe, mas ela denota uma sede espiritual tremenda. Ela estava dizendo, eu estou com sede. Quanto mais Jesus falava, quanto mais Jesus conversava com ela, ela se mostrava sedenta, ela se mostrava querendo algo mais do que aquela água do poço de Jacó. E Jesus a atraiu. Suas palavras provocaram seu espírito abatido. Ela vinha de 5 relacionamentos fracassados e era amante de um homem casado. E Jesus disse-lhe toda a sua vida e demonstrou ser um profeta. A mulher percebeu que Jesus era um profeta. Contudo, Jesus ele não fez acusação alguma e não a condenou. Porque o amor e o perdão de Jesus era a água que ela precisava. Aleluia. Eu vou repetir, o amor e o perdão de Jesus era a água que a mulher samaritana precisava. Aleluia. Ela buscava por isso tanto, que ao saber que Jesus era profeta, ela não aproveitou a situação para solicitar a previsão do futuro ou do passado. Ela não agiu misticamente, mas de modo enfático. Ela perguntou: Senhor, vejo que és profeta. Qual o lugar certo para adorarmos a Deus? Neste monte ou em Jerusalém? Porque hoje em dia, quando você vê alguém que tem um destaque, que é um profeta, pensa logo nos interesses pessoais, pensa logo no que vai ser. Ela não, ela precisava de ajuda, ela precisava de direção, ela precisava da água chamada amor e perdão que Jesus tem para dar. Os conflitos da samaritana eram de ordem espiritual. Sua vida infeliz, seus insucessos no amor, não se resolviam porque nada era capaz de saciar seu interior. Nenhum lugar, nenhuma água, nenhum ambiente externo. Nada saciava a sede daquela mulher. A água do poço era um símbolo fiel de uma vida sem Cristo. Se mantinha no local, aquela água do poço de Jacó, ela se mantinha ali no local, através de uma estrutura humana, cordas, pedras, cimento, perfuração. Uma estrutura construída para dar conforto aos sedentos, e essa estrutura cumpria bem esse objetivo. Se alguém quisesse água e chegasse ao poço de Jacó e tivesse esses elementos, corda, pedra, cimento, quer dizer, corda, o balde, e tivesse aptidão para remover, ia saciar sua sede. Mas Jesus, ao sentar-se junto ao poço e se revelar para aquela mulher como Messias Salvador, ele estava a dizer que ele era o oposto do poço. Jesus estava dizendo: eu sou o oposto desse poço, porque a minha estrutura é eterna,
a água que jorra de mim não pode ser estancada. E o que eu tenho não são sustentados por mão humana. Pelo contrário, eu sou aquele que sustenta todas as coisas. Eu sou a verdade e a vida. Lugar da adoração, de encontro, de lavagem, de remissão de pecado está aqui, mulher. E disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a mulher samaritana encontrou Jesus em uma área de conflito. A mulher samaritana encontrou Jesus em um campo de guerra. Os conflitos geralmente são referência para transformações. Às vezes você acha que o conflito é um lugar de derrota, é um lugar de perca. Mas pastor, eu estou vivendo um conflito. É conflito no meu trabalho, é conflito na minha casa, é conflito até dentro da igreja. Aonde eu chego é conflito. Mas guarde essa frase: os conflitos são referências para transformações. O Salmo 113, versículo 4 diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, e levanta o pobre do pó, do monturo, e levanta o necessitado. O pó do monturo é a circunstância de conflito onde a força e a potência humana se reduzem a nada. Quando o salmista diz assim, que o Senhor levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, o salmista está dizendo que essa região é um lugar onde a potência humana não é nada. Mas Deus, Ele se inclina para ver esse pobre homem derrotado. E Ele tem o prazer de erguê-lo, assim como Ele fez com a samaritana. Seu amor está além das nações ou nacionalidade. Seu amor está além de judeus versus samaritano, porque Ele habita nas alturas inacessíveis, porém Ele as move entre nós diariamente nos lugares comuns. Deus, Ele habita nas alturas inacessíveis, mas Ele se move perto de um poço, Ele se move perto de um bar, Ele se move numa rua simples, Ele se move numa casa aonde nunca se ouviu falar de Deus. Ele habita em lugares inacessíveis, mas Ele se move aonde tem um aflito, aonde tem um monturo, aonde tem alguém humilhado, aonde tem alguém desprezado. O Senhor sai do lugar inacessível e penetra nesses lugares para se mover em benefício
benefício daqueles que Ele ama. Jesus, Ele não condenou aquela mulher, porém, ela se sentiu condenada em suas atitudes quando o ouviu falar. O amor, a compaixão, a verdade, enfim, a presença de Jesus causaram na mulher o arrependimento. Ele não precisou acusar aquela mulher. Ela deixou seu cântaro vazio aos pés de Jesus e partiu feliz, anunciando a salvação pelo caminho. Aquela mulher queria encher o seu cântaro, mas ela tentou encher o seu cântaro com uma água que logo iria secar novamente. Quantos estão por aí afora tentando encher o seu cântaro e às vezes até enche, mas depois o cântaro seca? Esse cântaro que a mulher samaritana levava para o poço, ele não ia preencher o que ela estava precisando, o que nela estava precisando ser preenchido. E eu quero nessa noite concluir minhas palavras dizendo que aquele cântaro vazio, ele era o protótipo de uma alma sem Cristo. E ela não queria mais ser como antes. Por isso ela jogou fora o cântaro. Ela abandonou o cântaro, porque sua sede foi saciada por Cristo. Quem sabe o motivo da samaritana está pegando água naquele horário tão deserto, fosse o julgamento das pessoas, os murmúrios sobre sua vida, ela se escondia, evitava constrangimento e tentou encher o seu cântaro num lugar deserto, num lugar aonde ela não era vista, num lugar aonde ninguém iria lhe ver. Mas só que tem uma coisa: Jesus, ele já estava vendo aquela mulher samaritana, e quando ela pensou que não seria vista nem encontrada por ninguém, ela foi encontrada por Jesus. E Jesus disse para ela: pega teu cântaro vazio, mulher, joga fora, porque tu não vais precisar mais dele. Eu encherei a tua vida de maneira que tu nunca mais terás um cântaro vazio. Se chegou alguém aqui nessa noite com um cântaro vazio, hoje vai ser diferente. Porque talvez você já viu muito pregador e profeta dizer: destampa a tampa do teu vaso, porque vai encher. Hoje você vai jogar o cântaro vazio fora, porque você não precisa mais de cântaro. Jesus, ele já preencheu a tua vida. Jesus, ele já completou o teu ser. E se nessa noite tem alguém aqui com o cântaro vazio, aproveita o momento, joga teu cântaro fora e vem para Cristo. Vem para Cristo nessa hora, porque Ele quer encher o teu cântaro. Vem para Cristo nessa hora, aliás, que Ele quer encher a tua vida. Ele quer encher o teu ser. Ele quer encher a tua alma. Faz feito essa mulher samaritana, joga o cântaro fora. A palavra de Deus é quem julga. A imperfeição do julgamento humano é suplantada pela perfeição da palavra de Deus pregada aos pecadores. É por isso que veio a consciência de pecado na vida daquela mulher. Muitos conflitos pessoais têm origem no campo espiritual. Não adianta tentar resolver a vida à sua maneira, à minha maneira, fugindo da verdade do arrependimento. Porque esse poço
vai secar um dia. Quantas pessoas estão buscando felicidade nas coisas externas e ainda assim continuam cada vez mais infelizes? Aquele poço em Samaria é uma representação de vida escassa, pautada no exterior. E Jesus se apresenta para aquela mulher como a fonte que jorra e que não seca. Eu sou a fonte que jorra e que não seca. Estamos aqui nessa noite, meus irmãos, porque bebemos de uma água que nunca seca. Que venha a crise, que venha a seca, que venha o que vier, ainda que o velho Chico seque, ainda que o rio Amazonas também venha a secar, ainda que todas as fontes do mundo se esgotem, mas Jesus, ele disse: a minha fonte é inesgotável. A minha fonte é para sempre na vida da minha igreja. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, e que nessa noite, se tiver alguém com um cântaro vazio, eu te convido nessa noite a jogar teu cântaro fora e vir para Cristo, porque Ele não quer somente preencher um cântaro, Ele quer preencher a tua vida por completo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Lá vem uma vida ali. Oh, aleluia. Deria ramashuri kalamasuri mikandaraba kalashuria. Vem, meu irmão, vem, joga esse cântaro vazio fora. Aleluia, esse cântaro que muitas vezes, talvez você tentou preencher com tanta coisa aí fora, mas não adiantou. Não adianta. Não adianta, a opção hoje é essa. Joga esse cântaro fora e deixa Cristo preencher a tua vida por completo.